Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, hoje nós vamos para um assunto dentro da álgebra, né? Nós já estudamos bastante função, nós já estudamos bastante a matemática elementar, potenciação, radiciação, né? Já vimos, né, também dentro da matemática financeira, juros, porcentagem. E agora, né, nós vamos visualizar um assunto da álgebra que é como se fosse uma continuação de estatística, onde a gente começa a passar da matemática elementar para uma matemática mais algébrica, mais pura, propriamente dita. A álgebra linear que nós vamos trabalhar hoje é o assunto de matrizes, que vai ser importante para reconhecer as propriedades de uma matriz, para identificar como se monta uma matriz e, principalmente, depois como que calcula as operações com matrizes. Basicamente, é isso que você tem que saber para a maioria dos vestibulares. Se você perguntar se esse assunto é muito importante para o Enem, não, não é muito importante para o Enem. Basta você saber que matriz é uma noção de tabela. É uma noção de tabela, linhas e colunas. E que ela vai admitir uma lei de formação. E fazer as operações básicas, somar, subtrair e multiplicar. É o máximo que poderia aparecer no seu Enem, diante daquilo tudo que já caiu, ou melhor, diante daquilo tudo que ainda nunca caiu. Mas a gente tem que saber, porque pode aparecer na sua prova, e você tem que estar preparado. Posteriormente, vamos estudar também as aplicações das matrizes no cálculo dos determinantes. Aí esse já tem uma aplicação maior para a gente, porque se usa em geometria analítica, para calcular áreas de triângulos, por exemplo, ou áreas de figuras quaisquer. Pode ser usado na geometria analítica para se construir a equação de uma reta ou demonstrar o porquê dessas equações da reta, bem como pode ser usado para a discussão de um sistema linear, se ele é SPD, SPI ou SI. Também a análise de determinante vai ser muito importante para a gente. Então, vamos dar uma viajada nesse mundo paralelo da álgebra linear. Queridos, vou compartilhar o slide com você. E como você já sabe, o importante aqui é o seu entendimento. Então, se não entender, você tem que recordar, revisar o assunto e tentar fazer exercícios. Mas volto a repetir, não precisa praticar demais. Basta saber o básico de matrizes e determinantes. Vem comigo, vamos nessa. Bom, galera, este espetáculo de homem apresenta para você conceitos de matrizes. Assunto ainda cobrado principalmente em faculdades particulares ou vestibulares tradicionais de segunda fase, como a UERJ, como a USE. Então, são assuntos importantes que nós temos que saber o básico. Bom, primeiramente, Tiago, qual é o conceito de uma matriz? O que eu preciso saber que é uma matriz? Bom, querido, no dia a dia, a matriz vai ser associada a uma tabela. Então, quando eu estudei estatística com vocês, eu falei que eu posso apresentar os dados graficamente ou numa tabela. Quando eu organizo os dados em uma tabela, eu vou colocar esses dados em linhas e colunas. Então, a organização de números, a organização de dados em linhas e colunas vai dar origem a uma tabela. Claro e evidente que a matriz é uma forma de tabela, onde eu tento especificar os números, os dados de um determinado parâmetro de forma tabelar, em linhas e colunas. Isso é muito usado dentro da computação, dentro da engenharia, dentro da matemática, dentro da física, mas principalmente quem for mexer com computação. Ah, Tiago, eu quero fazer sistema de informação. Pô, bacana, você vai precisar de muitas matrizes. Até porque todo o sistema computacional é baseado em sistema matricial.
Porque é mais fácil operar com matrizes dentro de um sistema binário, ou seja, aquele que só usa 0 e 1. Então, se você é da área de exatas, você vai ter que entrar na faculdade e entender esse conceito, nem que seja o beabá. Beleza? Claro e evidente que lá na física também tem bastante aplicações, dentro da administração tem bastante aplicações, então são conhecimentos importantes para o seu curso. São conhecimentos importantes para o seu vestibular, se ele cobrar esse assunto. Então, basicamente, quando eu estou definindo uma matriz, eu vou definir uma matriz a partir de uma tabela. Então, por exemplo, vou fazer uma associação aqui. Aqui eu tenho uma tabela, tabela mesmo, porque eu estou especificando tudo. É a tabela do faturamento da filial A, da filial B, da filial C, nos meses de janeiro e fevereiro. A filial A está na primeira linha, a filial B na segunda linha, a filial C na segunda linha. O faturamento de janeiro está na primeira coluna, o faturamento de fevereiro está na segunda coluna, considerando apenas os números. Então, a tabela completa, ela aponta o que ele representa. Filial A, filial B, filial C. Faturamento de janeiro, fevereiro. E aqui está a tabela. Quando eu pego apenas os resultados, quando eu pego apenas os parâmetros e represento isso matricialmente, apenas numa tabela, nós vamos chamar isso de matriz. A representação matricial dessa tabela é apenas os valores numéricos. Olha, 1.850.000, 765.000, 2.340.000, 2.014.000, 1.023.000, 1.890.000. Para representar essa tabela na forma matricial, eu posso usar colchetes, ou barras duplas, ou parênteses. Qualquer uma dessas três representações vão servir para mostrar que isso é uma matriz. Repara que continua sendo uma tabela. Na primeira linha está o rendimento de janeiro, na primeira coluna, né, estão os rendimentos de janeiro, na segunda coluna estão os rendimentos de fevereiro. Na primeira linha pertence à filial A, na segunda a filial B e na terceira a filial C. Então, quando eu pego uma tabela e represento apenas os dados numéricos organizados em linhas e colunas, eu tenho uma matriz. Repara que essas matrizes aqui do slide, qualquer uma delas são matrizes da ordem 3×2. Tiago, por que elas são matrizes da ordem 3×2? Porque elas vão ter três linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e duas colunas, primeira coluna, segunda coluna. Qualquer uma dessas representações matriciais são matrizes da ordem 3×2. Repara que o primeiro indica o número de linhas e o segundo indica o número de colunas. Então, se ela é uma matriz 3×2, é porque ela vai ter três linhas e duas colunas. Lógico e evidente que para representar uma matriz de forma genérica, de forma arbitrária, eu preciso organizar em linhas e colunas. Então, vou pegar aqui uma matriz qualquer. Nessa matriz, eu vou ter os elementos. Olha, A11, A12, A13, A1N. Vai embora. Depois, eu vou ter o A21, A22, A23, A24, A2N, toda a vida. A31, A32, A33, reticências até o A3N, até a última linha, que vai ser a AM1, AM2, AM3, reticências até o AMN. Repara que na linha 1, eu tenho o elemento A1, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E assim por diante, até o elemento da primeira linha, enésima coluna. Aqui o A21 representa segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, A22. Segunda linha, terceira coluna, A23. Vai embora até a segunda linha, enésima coluna, A2N. De novo, o primeiro sempre representa a linha, 3. O segundo sempre representa a coluna, 1. Então, A31, terceira linha, primeira coluna.
Eu sempre vou organizar uma matriz desta forma. E essa matriz vai ser da ordem M por N. M indica a linha e N indica o número de colunas. Sempre nessa ordem. Então, cada elemento AIJ vai ser indicado. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, por exemplo, quando se fala elemento A23, é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Então, quem que é o elemento A23? É o elemento da segunda linha, terceira coluna. Vamos dar uma olhada, vamos considerar aquela matriz inicial que o Thiago colocou para você, que é essa matriz aqui. A11, A12, A21, A22, A31, A32. É uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Thiago, eu quero saber quem que é o elemento A22. Segunda linha, segunda coluna. É o elemento 1.023.000. Thiago, eu quero saber quem que é o elemento A31. Quem que é o elemento A31? Terceira linha, primeira coluna. O elemento A31 é 2.340.000. Simples assim, fácil assim, você não pode errar. Agora, é lógico que eu preciso entender que dentro da matemática não me interessam matrizes arbitrárias, onde eu só coloco números. Pode até interessar para operações, né? Mas o entendimento de raciocínio mais usado é aquelas matrizes que apresentam uma lei de formação. Tiago, como assim uma lei de formação? Quando eu induzo, através de uma função ou através de um texto, que você monte essa matriz para mim. Então, quando eu tenho uma matriz que respeita uma lei de formação, eu vou ter uma função que expressa essa matriz. Eu vou ter um raciocínio lógico que representa essa matriz. O que significa as linhas? O que significa as colunas? Quem seriam esses elementos? Vou te dar, por exemplo, um exemplo de vestibulares tradicionais, onde ainda são cobrados esse esqueminha de matriz. Por exemplo, escrever na forma de tabela, ou seja, matricial, a matriz A de todo o termo AIJ, 3 por 3. Olha a leitura, ó. A matriz A de todo elemento AIJ, 3 por 3. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Tal que o elemento AIJ vai ser igual a 4i mais 3j. Tiago, 4i mais 3j. É, o elemento AIJ eu substituo pelo resultado da expressão 4i mais 3j. 4 vezes a linha, mais 3 vezes a coluna. Porém, antes eu tenho que entender quem que é essa matriz. Essa matriz, ela não é uma matriz 3 por 3, então ela vai ter 9 elementos. Tem que multiplicar 3 vezes 3, 9. Então vai ser o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Essa é a matriz genérica. 3 linhas, 3 colunas. Agora, se eu usar a lei de formação para cada termo AIJ, como que ela vai ficar? Bom, vamos pensar. AIJ, A11, não é 4i mais 3j? Então, o A11 é 4 vezes 1, mais 3 vezes 1. 4 mais 3, 7. O elemento A12 não é 4i mais 3j? 4 vezes i, mais 3 vezes 2. O j vale 2, o i vale 1. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Quem que é o elemento A13? 4 vezes 1, mais 3 vezes j, porque é 4i mais 3j. 3 vezes 3, 9, mais 4, 13. E assim por diante até o último elemento, que é o elemento A33. 4i mais 3j, 4 vezes 3, mais 3 vezes 3. 12 mais 9 é igual a 21. Resolvendo cada elemento separado, eu chego nessa matriz. 7, 10, 13, 11, 14, 17, 15, 18, 21. Repara que quando for uma função do primeiro grau, geralmente vai existir uma PA na linha, 7, 10, 13, está crescendo de 3 em 3, porque quem multiplica a coluna é 3, olha aqui, ó, 3J. A razão da linha é o número que multiplica a coluna. Assim como pode existir, também, se for função do primeiro grau, uma PA na coluna, 7, 11,
15. Cresce de 4 em 4. 10, 14, 18. 13, 17, 21. Por que cresce de 4 em 4 a coluna? Porque quem multiplica a linha é 4. Então, a razão da coluna vai ser 4. É sempre o contrário. Tiago, mas sempre vai ser PA? Não, filho. Pode ser PA, pode ser PG, pode não ser nenhuma delas. Pode ser uma bicondicional dentro de uma função mínima. Não precisa ser uma função de primeiro grau. Então, eu tenho que entender como que a gente faz isso aqui numa prova. Atenção, se você fazer isso, é muito característico em prova militar. Eu te dou uma função, eu te dou uma lei de formação e peço alguma coisa dessa matriz. Você vai achar a matriz e fazer o que o exercício pede dessa matriz. Então, isso é bem simples, é bem objetivo. Um outro exemplo para a gente ver isso aqui, ó. A soma dos elementos da terceira linha da matriz. Então, olha para cá. Eu quero a soma dos elementos da terceira linha. Eu não tenho que achar a matriz inteira, eu tenho que achar apenas a terceira linha. Da matriz A, de todo o termo A e J, 3 por 3. Então, de novo, vai ser uma matriz 3 por 3, só que ela vai ser definida por A e J igual a I mais J, se o I for igual a J, e I menos J, se o I for diferente de J. Então, se o I é igual a J, eu faço I mais J. Se o I é diferente de J, eu faço I menos J. Lembrando que I é a linha e J é a coluna, nessa ordem. I, J, linha I, J, coluna. Beleza? Eu quero a soma da terceira linha. Então, como que eu faria esse exercício? Primeiro, iria representar uma matriz genérica 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Agora eu tenho que prestar atenção. Se o I for igual ao J, é I mais J. E se o I for diferente de J, é I menos J. Mas ele quer a soma dos elementos da terceira linha, então eu vou calcular apenas a terceira linha. A31, A32, A33. O A31, o I é diferente de J, então é a diferença, I menos J. 3 menos 1, 2. A32, de novo, o I é diferente de J, então vai ser I menos J. 3 menos 2, 1. E o elemento A33, o I é igual ao J, então eu faço I mais J. 3 mais 3, 6. Então os elementos ficariam 2, 1 e 3. Perdão, 2, 1 e 6, porque é 3 mais 3, 6. Então, se eu somar 2 mais 1 mais 6, se eu somar isso aqui, vai dar 9. Então, o somatório da terceira linha é 9. O gabarito vai ser a letra A de amor. Simples assim. Aí a gente ensina isso, o aluno pergunta, Tiago, por que isso não cai no Enem? Querido, deveria cair, isso é muito simples. E, na verdade, cai. A gente tem que parar de falar que não cai. Você pode não usar o conceito matricial, mas tudo que envolve tabela, desde a sua lei de formação, é uma matriz. Então, tem gente que faz pelo método indutivo, né? Igual caiu ano retrasado, no Enem, se eu não estiver equivocado, e ano passado. Ele falou que o banco I transferia para o banco J, e eram 5 bancos. Banco 1, 2, 3, 4, 5. Então, o elemento A21 era a transferência do 2 para o banco 1. O elemento 3, 4 era a transferência do banco 3 para o banco 4, e assim por diante. Ele perguntava quem mais recebeu transferência, ou quem mais fez transferência. Mas você tinha que analisar se você ia analisar a linha ou a coluna. Mas o texto explicava isso. É um método indutivo. É uma lei de formação. Beleza? Bom, queridos, já sabemos então até o que é lei de formação de matrizes, que é geralmente o que aparece no Enem nos últimos 2 vestibulares, caiu com lei de formação. Por mais que não foi funcional, foi indutivo. Volto a repetir. E em 2012 caiu uma matriz mais elaborada, mas não foi nem na prova normal. Se não estiver equivocado, foi no PPE. Bom, matrizes especiais. Bom, tem matrizes muito óbvias, muito objetivas que a gente tem que saber, né? E o Tiago vai te mostrar quais são. Primeira matriz, chamada de matriz linha. Tiago, o que é uma matriz linha? É óbvio que é aquela matriz que apresenta uma única linha. Por exemplo, a matriz A341. Ela é uma matriz 1 por 3. Ela tem uma linha e 3 colunas. Mas ela é uma matriz linha porque ela tem uma única linha. Assim como existem matrizes que são chamadas de matrizes
colunas. A matriz coluna é aquela matriz que apresenta uma única coluna, não importando o número de linhas. Por exemplo, matriz B, 4, 0, π, 2 menos 100. Ela é uma matriz 5 por 1. Então, ela só tem uma coluna. Então, ela é chamada de matriz coluna. My God, se você não entendeu o que é uma matriz linha, uma linha, ou matriz coluna, uma única coluna. Isso é muito simples. Isso é muito objetivo. Evidentemente que nós temos outras matrizes especiais. Por exemplo, a matriz nula. Essa é muito importante. A matriz nula é aquela matriz onde todos os elementos da matriz serão iguais a zero, não importando a ordem. Então, isso aqui é uma matriz nula. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ela é uma matriz nula 3 por 3. A ordem não importa. Ela pode ser uma matriz nula 2 por 2, uma matriz nula 5 por 2. A matriz nula é toda matriz cujos elementos são nulos. Todos os elementos são nulos. Temos também uma matriz quadrada. Bom, a matriz quadrada já é mais comum, né? Essa já não cai, essa despenca nos vestibulares quando cobra a matriz. Bom, o que seria uma matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se o número de linhas é igual ao número de colunas, ela vai ser da ordem I por I, N por N, M por M. Então, ela vai ser uma matriz quadrada. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz quadrada 3 por 3, que eu também posso chamar de matriz de terceira ordem. Quando eu falo matriz de terceira ordem já ajuda a entender que é uma matriz quadrada. Então, posso falar matriz de terceira ordem ou matriz quadrada 3 por 3. Então, uma matriz de terceira ordem, ela é 3 por 3. Matriz de quinta ordem, 5 por 5. Matriz de segunda ordem, 2 por 2. Nessa matriz aqui, 3 por 3, é importante a gente entender que nas matrizes quadradas, a diagonal principal é essa diagonal vermelhinha aqui, ó, onde a linha I é igual à coluna, 1, 1. A linha I é igual à coluna, A2, 2. A linha I é igual à coluna, A3, 3. Terceira linha, terceira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Primeira linha, primeira coluna. Isso aqui é chamado de diagonal principal. A diagonal secundária é aquela que vai completar o X. Então, no sentido oposto, vai ser o A31, o A22 e o A13. Então, toda matriz quadrada vai ter uma diagonal principal, que é o elemento A e I, e uma diagonal secundária, que é aquela que se opõe. Isso vai ser muito importante para o cálculo de determinantes lá na frente. Então, numa matriz quadrada, identificar as diagonais, sejam principais ou secundárias, é muito importante para a gente. Evidentemente que nós temos algumas matrizes quadradas muito importantes. Por exemplo, uma matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, porém ela é uma matriz quadrada que atende uma condição. Qual é a condição? Se ela é uma matriz diagonal, todos os elementos fora da diagonal serão nulos. Então, eu só tenho a diagonal principal. Pum! Os elementos fora da diagonal principal são nulos, é chamado de matriz diagonal. Só existe matriz diagonal se ela for quadrada e se os elementos fora da diagonal forem nulos. O que é uma matriz identidade? Bom, é uma matriz quadrada. Na verdade, é uma matriz identidade. Porém, nesse caso, numa matriz identidade, é aquela matriz quadrada, é aquela matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são 1 e o restante dos elementos são 0. Então, olha uma matriz identidade de terceira ordem. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Diagonal principal é tudo 1, fora 0. Uma matriz identidade de segunda ordem. 1, 0, 0, 1. Diagonal principal, 1. O restante fora da diagonal, 0. A matriz identidade de ordem 1 ou de primeira ordem é muito fácil. 1. Essa matriz identidade, dentro das operações matriciais, principalmente quando se estuda a matriz inversa, a gente não precisa aprofundar muito esse assunto aqui, mas nós vamos ter uma noção, ela é muito importante. Então, essa é uma das matrizes quadradas mais importantes, que é chamada de matriz identidade. É uma matriz diagonal, logo é quadrada,
onde os elementos da diagonal principal é 1 e os demais elementos são nulos. Ele é muito importante. Outras matrizes bem interessantes. Matriz oposta. Tiago, o que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta é quando de uma matriz eu obtenho outra matriz, de modo que os elementos são os mesmos, porém trocando os sinais. Então, se eu tenho uma matriz A, 1, 6, menos 11 e 9, a matriz oposta vai ser a matriz menos A, vai ser a matriz menos 1, menos 6, 11 positivo, menos 9. Ou seja, o que era positivo virou negativo. O que era negativo virou positivo. Resumindo, você está trocando o sinal. Muito simples. Uma outra matriz importante para a gente é chamada de matriz transposta. Ela vai ter algumas propriedades que para a gente aqui, nos vestibulares tradicionais, não precisa. Mas se você for fazer uma provinha mais elaborada, é importante dominar as propriedades. A matriz transposta é uma matriz M por N, ou seja, linha M, coluna N, de modo que ao calcular a transposta de A, que eu vou representar por A elevado a T, ou seja, a partir de uma matriz A, M por N, eu vou achar a transposta, que é A elevado a T, que vai ser da ordem N por M, ou seja, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Eu faço uma troca, eu transponho. Linha vira coluna, coluna vira linha. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, 8, 0, 13, 21, menos 4, 1. Essa matriz é uma matriz 2 por 3. A transposta, olha lá, o que é linha vira coluna. 8, 0, 13 virou coluna. 8, 0, 13. A segunda linha, 21 menos 4, 1, virou segunda coluna. 21 menos 4, 1. Essa matriz era uma matriz 2 por 3. A transposta é uma matriz 3 por 2. De novo, a transposta, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Simples assim. Então, se A é a matriz normal, A elevado a T é a transposta da matriz A. Fechou, queridos? Tranquilo? Bom, como eu falei, existem algumas propriedades da transposta que não interessam muito para a gente. Mas eu vou chamar atenção para a terceira. A transposta da transposta é a própria matriz. Se eu tenho uma matriz e transponho, eu acho a transposta. Se eu pego a transposta e aplico a transposta nela, vou voltar à matriz original. Ou seja, a transposta da matriz transposta é igual à própria matriz. Beleza? Então, a transposta da transposta é a própria matriz. Não precisa perder tempo em calcular isso. Tranquilo? O restante aqui o Tiago não vai comentar, porque não há necessidade, na maioria dos vestibulares tradicionais não se usa isso. Mas prova militar, dá uma olhadinha no slide que é importante. Beleza, queridos? Bom, esse nosso primeiro momento era isso. Era fazer uma apresentação de matriz, entender como se define uma matriz, como se calcula uma matriz a partir de uma lei de formação e apresentar as matrizes especiais. Agora, nós vamos voltar no segundo momento da aula, estudando as operações com matrizes. Somar, subtrair, multiplicar e também o cálculo de matrizes inversas, se necessário. Beleza, queridos? Então, já já a gente volta para a segunda parte de matrizes. Bye, bye.